Existe uma coisa que a gente não vai abordar muito hoje, mas assim, existe personalidades muitas vezes borderline, né? Seja um outro tipo de transtorno e tal, que de certa forma é um pouco diferente do narcisista, né? Mas fala um pouquinho dessa questão do medo do abandono, né? Mas assim, por exemplo, um borderline, quando ele está numa fase assim mais é, ele abre, está numa crise, né? É uma crise de fúria, é uma crise muito semelhante a um surto, né? Então, sim, é uma pessoa que se empodera, ela toma uma força, o ego toma conta dela e ela te diminui, né? Mas sim, isso não é o modus operandi dela, isso daí só é um momento, é uma instabilidade emocional da pessoa, mas aí ela volta assim. Então, às vezes a gente pode pensar assim, pô, mas tem uma pessoa que está convivendo comigo, mas tem umas, não é sempre, mas tem umas crises, tem uns ataques de fúria, tem umas atitudes assim arrogantes, umas atitudes violentas e tal, mas passa. Aí muitas vezes a pessoa cai numa depressão, num arrependimento, mas fica sempre nesse limiar, né? Sempre beirando aí um quadro assim de crise psicótica, né? Mas volta, às vezes cai numa depressão, aí cai numa atitude mais psicótica. Pessoas que não sabem nem quem são direito, né? Exato, né? É um medo tem um medo é um medo do abandono, é um sofrimento do medo do abandono, é uma insegurança, sim, né? sim. É uma instabilidade, e aí isso ocasiona uma instabilidade emocional. Não é um narcisista, é uma pessoa às vezes borderline. Agora, tem um narcisismo que eu falei, né? Um narcisismo saudável, e de vez em quando, dependendo da relação, você precisa se impor, né, Fernanda? Sim, sim. Às vezes você realmente precisa se empoderar, né? O empoderamento é um fenômeno que ele está aí, principalmente hoje, né, as mulheres, né? Então, assim, algumas minorias, né, precisam sim, realmente se empoderar, né, para que realmente consigam aí fortalecer a sua identidade, né? Então, ok, né? Às vezes a gente precisa mesmo bater na mesa, falar, ó, menos, sabe? Porque assim, o meu limite, o seu limite termina quando termina o meu, né? A gente tem a gente tem que entrar aqui num consenso, a gente tem que estabelecer alguns limites aí. Se a pessoa realmente está ultrapassando esses limites, a gente tem que se impor. E às vezes a gente se impõe com muita vontade, né? Com muita fúria, às vezes, né? Mas isso não é o nosso modo de ser, né? Sim, sim. Agora, quando isso se torna o seu modo de ser, constantemente, frequentemente, exageradamente, aí mostra a sua rigidez. A metáfora do narcisista é a estátua, né? Uhum. Se a gente for parar para pensar, o que é um narcisista? O narcisista é como se fosse uma estátua. É uma estátua de pedra onde não tem coração, né? É só um objeto de admiração. Uhum. Né? E aí as pessoas não têm uma troca. Uma outra analogia, uma outra metáfora que às vezes eu utilizo um pouco com relação a diferenciar, né, uma pessoa com um narcisismo saudável e um narcisismo patológico é pensar, por exemplo, uma árvore. Uma árvore que tem as suas raízes fincadas no chão e recebendo esses nutrientes, né? E geralmente são árvores que dão fruto. É uma árvore que tem uma entrega, né? Entrega frutos para as pessoas, né? Uhum. Por quê? Porque tem uma raiz que está sendo nutrida. Agora, e tem uma beleza, né? Uma beleza narcísica, você admira, né? A gente tem uma vaidade, né? Tem uma beleza. A gente reconhece uma beleza numa árvore frutífera com uma raiz, né, presa no chão. Mas o que seria um narcisista? Um narcisista seria uma árvore fincada em pedras, onde qualquer tempestade, ainda que seja bela, ainda que seja bonita, mas ela não tem a raiz, né, fincada no chão e não recebe esses nutrientes. E aí, muitas vezes, uma tempestade derruba essa árvore. Né? É uma árvore frágil. Apesar de ser bela, mas é uma árvore que não consegue reconhecer, não consegue se conectar com os seus nutrientes, que são nutrientes que estão abaixo do solo, né? O que significa simbolicamente esse abaixo do solo?
é o nosso inconsciente, é os nossas sombras, os nossos medos, as nossas questões, é o tempo, mas também não só isso, também as nossas potencialidades, Sim. as nossas possibilidades, né? Os arquétipos poderosos que habitam dentro da gente, o herói, Deus, né? Então, estar conectado com o solo é estar conectado com isso, porque se a sua raiz não está conectada com o solo, ela está conectada em pedras frágeis que qualquer tempestade derruba. Sim. E é complicado, né? Um narcisista pensar que a vida do narcisista também não é fácil, não, né?